Vidas negras importam. O único momento em que há igualdade de oportunidades e condições no Brasil é no momento do voto. O voto do trabalhador mais humilde ou desempregado, mais aviltado, tem o mesmo peso do voto do brasileiro mais rico. Valorizar esse momento é um trabalho nosso. Hélio dos Santos. Salve! Meu nome é Plínio Camilo, eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento de Gerações. E hoje eu ofereço essa conversa para o Adriano de Carvalho e André Pinheiros. E hoje eu tenho o prazer de apresentar e conversar com Clarice Costa. Salve, Clarice, bem-vinda! Como está você, querida? Salve, salve! Muito obrigado pela sua presença. Por favor, se apresente, Obrigada, eu que Clarice. agradeço. Sou Clarice da Costa, escritora, designer, também tenho o meu lado artesã, que eu faço artesanato, foi aí que tudo começou. Sou aqui de Santa Catarina, cidade Biguaçu. E Beleza, também beleza. sou, não posso esquecer desse lado, né, organizadora de antologias pela editora Contos Livres. Legal, isso e esse é um trabalho extremamente interessante. Beleza, fale desse seu trabalho. Vamos começar por uma coisa que também gosto de fazer e faço essa questão organizadora de antologias. Como está sendo, por que está fazendo isso? Para mim é gratificante porque eu tenho ele como espaço de fala de muitos escritores que estão no anonimato e principalmente de escritores negros e negras. Tanto até que eu tenho como projeto principal Africanidades e Lutas, Hum, né, que é um grande livro, né, que eu recomendo a todos. legal. Eu não imaginava, eu fiz a primeira edição dele em 2000 acho que foi 2023. Aí, 2024, teve uma cobrança, porque eles achavam que teria uma segunda edição. E eu não planejei para fazer uma segunda edição. Aí, como eu vi que tinha umas pretas me pedindo, eu decidi fazer a segunda edição no ano passado. E esse ano terá a terceira, e será como um projeto de vida. Vozes para todo mundo, né? Tanto que a Exatamente. temática, Essa segunda edição não é uma republicação da primeira, é um não, volume, é uma mais gente chegando, mais gente falando. não, Beleza. Isso. a primeira foi Africanidades e Lutas de um tema geral. Poderia falar sobre racismo, qualquer coisa que relacionada à comunidade negra. A segunda foi falando sobre as nossas origens. A gente tinha que abordar, mas só que não era só a origem negra, porque não foram somente os negros escravizados, os indígenas também foram. Tanto que Os a arte povos da capa originários. que eu fiz tem africanos e indígenas. Sim, sim. Então a Bacana. gente tinha que abordar esse tema, né, que é muito importante. E ser organizadora, ainda mais sendo mulher, negra, né, no meio literário que é totalmente masculinizado, né, que é cheio de homens, nossa, é um espaço de fala. Eu tenho como espaço de fala, eu falo para todas. Aproveitem que esse é o nosso espaço de fala, é a nossa arma. A gente não precisa pegar um revólver, a gente pode usar as palavras. Com certeza. É um espaço de líder, de luta, de leitura, Sim, sim, de com, conhecimento. de A gente era conhecimento. privado disso, agora que a gente tem condições, mãos à obra. Beleza. E voltando, ou pelo menos assim, trazendo. Tá, aonde essa Clarice começou a se aproximar das letras, das palavras, das escritas? Começou a se aproximar por causa do preconceito. Tudo Beleza. começa a partir daí. Por causa Uhum. da cor da pele, por causa do cabelo, dentro de uma sala de aula, sem muita estrutura também. Mãe empregada doméstica, não deixava a gente sair sozinha, fazia de tudo para comprar livros para a gente
estudar em casa sem precisar depender de ninguém, sem ir pegar, atravessar a BR para ir na biblioteca, que ela não deixava. Eu acho que também, depois de anos, eu percebi que ela tinha aquela preocupação de uma menina sair na rua sozinha e, de repente, ser abusada por algum homem. Eu acho que ela tinha essa preocupação, depois que eu percebi. Essa E atenção, olha né? que, e olha que naquela época a gente não via isso como a gente vê hoje. Hoje a gente vê na televisão, vê em tudo. A gente tem essa noção, a gente vê essas histórias. Naquela época a gente não via histórias assim. Então, Mas hoje eu tenho essa os mais velhos percepção. sabiam, né? Sim, Mas sabiam. os mais velhos sabiam Aí disso. ela me deu um livro chamado Saudades da Vila, e eu me identifiquei muito com ele. Solitário, num ambiente que não era mais dele. O ambiente onde ele morava era um ambiente que só tinha negros. Aí ele vai para um outro ambiente que só tem branco. Aí ele não tem amigo, não tem, sabe, não tem ninguém, não se identifica e quer se encaixar. Aí eu estou dentro de uma escola, num bairro, só tem brancos e sou eu de negra. E eu tentando me encaixar, entendeu? E o tempo todo do meu lado tinha um rapaz que me chamava o tempo todo, sua negra, sua negra, sua negra. Eu sabia que eu era negra, né? Que minha cor era diferente. Mas aquilo me irritava porque eu me via criança como ele. Então eu ficava assim, tipo, por que isso? Sou criança como você. E aqui, tanto até que a minha mãe, ela chegou a mudar eu de turno, porque eu não estava bem. Aí eu estudava de manhã e passei a estudar à tarde. Só que não adiantou. Ele passou a estudar à tarde, por incrível que pareça, estudou na mesma sala que a minha. Aí eu mudei de novo de turno. Aí eu fiquei doente, né? Aí eu repeti a primeira série várias vezes, tentando escapar de uma coisa que não tinha jeito de escapar. Que não foi tratado, né, querida? Que não Não, que não foi tratado e muitas vezes em alguns, para algumas, para alguns não, não é tratado. não. E tudo que a gente aprendia para se defender, eu lembro até hoje ela falando para mim, faz de conta que não é com você. Mas como fazer? Como fazer? Não, Como? Não tem como, não tem, não tem. Uma coisa que eu lembro até hoje, eu acho que eu tinha 11, 10 para 11 ou 12, não tenho muita certeza. Eu lembro que eu era uma menininha ainda. Um rapaz, eu indo embora, ele começou a jogar pedra brita nas minhas costas por eu ser negro, rapaz branco. E eu não sei, por incrível que pareça, de repente eu me tropeço assim num tijolo cheio de concreto enorme. E eu, de raiva de tudo aquilo que eu estava sofrendo, eu peguei e taquei nele. Só que a minha sorte é que não atingiu, ele só pulou, entendeu? Hoje eu vejo assim, graças a Deus que não atingiu ele, que seria pior para mim, sabe? Tudo que a gente faz sempre vai ser pior para a gente, por mais que seja por defesa. Então a literatura é o caminho, o conhecimento é o caminho. Com certeza, muitos de nós falando. E vale a pena um entendimento para quem nunca passou por isso, que assim, não é a palavra negro, não é a palavra negra, não é essa, é uma entonação, é uma insistência de falar um óbvio, mas tem entonações e a gente percebe, né? Nós falando do português, Sim, a gente percebe sim, quando a entonação é de elogio ou quando a entonação é de xingamento. Ficar falando que eu sou negro, fingir que não é para mim, ou falar assim, tá. Minha mãe falava assim, pá, ele chamou você de negro, você é branco. Não, eu não sou, mas era a entonação. sim, o É, modo como era é referido, modo, o é jeito como é modo, falado, né? Certa vez eu vi uma menina, numa rede social falando sobre
o modo como é elogiada. Ela pegou e falou assim, sua preta linda. Ela pegou e falou assim, cara, eu sei que eu sou preta. Não precisa dizer sua preta linda. Basta dizer que eu sou linda. Né? É por causa da entonação. Ah, morena. Ai, que morena linda. Não, não me desce. Não, não somos. Moreno não é. Não somos morenos. Não, Não é não, não moreno. me desce. Não, não me desce. Do mesmo modo que não me desce, como eu escutei, que dizem que eles acham carinhoso, elogio. Aqui mesmo no Brasil, acho que foi uma pessoa do Rio de Janeiro que falou para mim que eles chamam de mulato e mulata. Eles aceitam. É tudo uma. Não Clarice, isso é sei. interessante porque é o necessário de um estudo da história, um entendimento. Apesar que, assim, estão nos ouvindo, mas isso é conversa de preto. Isso é só conversa de preto para a gente poder entender, ficar todo mundo junto, falar assim: vamos entender o que que é isso, vamos entender o que que é mulato, vamos entender o Mas que só é que, esse mulato sim, hoje. mas só que é engraçado Mas que não é elogio. Vai não, entender que não é só que é elogio. engraçado que eu escuto, isso que eu escutei de pretos. Sim, sim, É, é, é por isso é uma, que é necessária essa conversa nossa, porque é como daquela história de começar a falar do pardo, que não é negro, essa coisa toda, sabe? É uma conversa de preto, é uma conversa de preto pra gente é, tirar. Vamos conversar a história. Vamos conversar do que é. Não é esse parâmetro americano, mas esse parâmetro brasileiro. O que que é esse mulato, que vem de mula, né? O que é esse é. mulato, assim, é essa questão que a gente No vem. meu ponto de vista, eu acho que falta muita leitura. E além do que falta esses espaços de franca e descarada educação. Eu me Sim. colocar a aprender, eu quero aprender, então eu falo, eu quero aprender, então eu digo, eu quero aprender, então eu complemento, eu quero aprender, então eu contesto, né? E não é achar, ah, pá, mas eu nunca sofri isso. Tem várias coisas que eu nunca sofri e não dá para falar que não existe, né? Ah, por Né? incrível que pareça, é sim. Eu já sentei numa mesa e alguém da família disse que racismo não existe. É, é. Claro, ela não passou por isso. É, exatamente. Não passou por isso. Ou pior, alguns de nós, né, passaram e nem E sentiram como. não, não, Nem não, não sentiram viram, como. não, tipo, sei lá, não perceberam ou não viram que aquilo era. Era racismo. Então, é, eu sou um pouco mais velho, então tem alguns apelidos, né? Aqueles apelidos que vieram, principalmente lá do século retrasado, chocolate, desde aquele palhaço francês, e vários palhaços eram chamados de Marrom chocolate, Mori, bombom, marrom bombom. Aí tinha um que era prestígio, que esse era o mais terrível. Que era o preto de alma branca, sabe? Assim, era aquela coisa. Então, é assim, as pessoas, ah, então, chocolate, diamante negro, prestígio. Era, sabe, aquelas histórias assim. E é louco, né? Prestígio, que é uma coisa interessante, era um preto de alma branca, de nos falar, né? E aí, com essa luta, você enveredou pelas escritas. sim, até mesmo porque eu sempre quis, né? Só que eu não tinha condições de publicar livros, não, eu era de uma época que não tinha internet, computador, então eu escrevia em cadernos, e era mais tipo assim, comecei por diários, né? Porque eu não tinha grupos de amigos, não tinha amigas para estar conversando, a minha amiga era minha mãe, então, tanto até que a gente ia, pulava carnaval juntas, né? Hum, A gente ia para ver os desfiles de escola de samba, um bloco de sujo, era juntas, né? Fomos ver o fundo de quintal juntas, então era um máximo, né? Aí, logo depois que ela faleceu, em 2015, aí eu com 34 anos, faltando poucos meses para 35, eu disse assim, não,
Eu olhei para a porta tem, na porta estava o meu andador, que eu tenho movimentos limitados, né? Olhei assim, não, eu tenho esse negócio ali, eu vou fazer alguma coisa, eu vou descer a escada e vou para algum lugar, sei lá, vou fazer algum curso, fazer alguma coisa. Aí eu comecei com fazer artesanato, aprendendo a fazer bolsas, corte e costura, assim, essas coisas. Aí aprendi a fazer boneca de pano, daí eu fiz a minha primeira boneca negra, quando eu era criança eu nunca tive. Aí, depois disso aí, não, hora de realizar meu sonho. Aí eu conheci um homem preto, escritor de Itajaí, Samuel da Costa, que me colocou na Hum, literatura, que me ajudou. Eu aqui na cidade procurei alguém, mas ela não me deu resposta. Aí apareceu no Facebook possíveis pessoas que você conheça. Talvez coincidiu por causa que a gente tem o mesmo sobrenome, né? Que é Costa. Foi a primeira pessoa que apareceu e tinha uma capa de um livro como foto de perfil, século XX. Aí, quando eu vi, caraca, um escritor negro, é ele. Fui lá e fiz a mesma pergunta. Como faz para publicar um livro? Aí ele disse para mim, não é só escrever e publicar. Tu tens que fazer isso e aquilo. Tá, beleza, então eu me viro. No dia seguinte ele me procurou. Tem mais coisa para dizer? E formamos uma parceria, então aí até hoje, né? Ele é um grande pai de família e tudo. Já tive em Itajaí várias vezes, cheguei a ficar na casa da mãe dele, participei de vários festivais que tinha lá, Festival Seis Continentes, né? Que é um, que é um festival que hoje não tem mais lá, né? Mas é um festival que acontece simultaneamente, né? No mesmo dia, entre países que falam a mesma língua portuguesa, né? Então, tinha muita cultura afro, né? Então, eu subia no palco e tudo para declamar, para cantar, enfim. Apesar de que eu não canto, mas às vezes eu pego uns versos meus e transformo em música. e que é importante a gente fazer isso mesmo. Que legal. Sim. E aí eu quero um intervalo seu. Quero que você declame algum verso seu, por gentileza, possível? Já que a gente está nessa temática que a gente falou o tempo todo da negritude, a cor da pele, isso e aquilo, eu vou de um trecho de um verso meu que virou uma música. Minha mãe é preta, minha mãe é preta, doia, da minha mãe a raiz, da pele preta. Minha mãe é preta, minha mãe é preta, doia, da minha mãe a raiz, da pele preta. Salve todas as mães pretas. Importante, querida. Beleza, aí foi nesse primeiro momento, impulsionado por essa pessoa, por essa questão da negritude, você foi produzindo. Continue, por gentileza. Fui, fui produzindo mesmo. Aí, logo depois, ele, como ele disse, né, tinha que participar de antologias. Aí eu participei de um grupo, um instituto grupo chamado Literatura Marginal. Aí eu conheci um cara lá chamado Alexandre Samambaia, participei da primeira antologia dele. Depois conheci uma outra pessoa, participei da antologia. Aí, nessa outra pessoa, eu conheci um tal de Bruno, que hoje tem uma editora, estou nela até hoje, que é a editora Pontos Livres, que me abriu as portas para querer não só participar, né, das antologias, mas como organizar antologias, né? Cheguei um momento que eu falei para ele assim, ah, não tenho mais condições de participar, estou sem grana. Aí ele disse, ah, não, a gente dá o jeito. Eu quero que tu participe. Aí até que um dia ele me convidou para organizar o Mulheres da Resistência.
que é uma antologia não só voltada para a mulher negra, para mulheres de uma forma geral, né? O título chega a ser forte, né? Porque todas as mulheres são, queira ou não queira, são resistentes, né? Nos dias de hoje, com tantas coisas que a gente passa, né? É, tanto a mulher negra como a mulher branca, ela também passa pela opressão, porque a sociedade ela oprime mesmo a mulher, né? As leis hoje, talvez as pessoas podem encarar como algo errado que eu vou falar aqui, mas as leis elas são mais para proteger os homens do que para proteger as mulheres. A gente vê muito isso. O cara vai lá, espanca a mulher, no dia seguinte já está solto. Tá certo, a gente vai dizer, mas tem mulher também que bate em homem. Mas se for olhar Mas não estatisticamente, compensa, não, não é por aí, né, Clarice? Não é assim, não, a mulher apanha mais do que o homem. Tá, uma bate no homem, não equivale a 224.346 não, claro que homens que batem mulher. É um fato, sim, acontece, sim, né? eles não olham a estatística, não vê o que acontece diariamente. Diariamente eu vejo no jornal, é 5 por semana, 5. No Não, isso é... dia, no, no dia que foi o Dia das Mulheres, eu recebi muitas homenagens. Parabéns pelo seu dia. Aí eu falei assim, ó, eu não tenho que comemorar. Daí o rapaz perguntou assim, mas por quê? Porque nesse exato momento, eu tenho certeza que vai ter uma ou duas ou três mulheres sendo agredidas que estão sendo mortas. No dia seguinte, acordei de manhã no jornal, porque meu pai estava com o jornal ligado, estava falando que tinha, pelo menos em São Paulo, tinha três tinham sido agredidas, duas tinham sido mortas. E das agredidas é subnotificado. Isso é subnotificado, porque é muito mais, né? Sim, Lembremos não é? disso. Com certeza. Fora aquelas que a gente não está sabendo porque elas não fazem É, denúncia, né? Porque existe exatamente. aquele medo deles atacarem a própria família. Medo, vergonha, Sim, desconhecimento, né? porque queira ou não queira, a mulher sai como a culpada, né? Que você fez? O que você fez Né? para ele te bater? O que você fez para ele te bater? Sai como a culpada na maioria das vezes. Eu, às vezes, até discuto com meu pai aqui e falo, pai, não está escrito na testa. Não tem como saber se a pessoa está errada ou não. Eu até falei para ele ontem, agora a mulher vai ter que puxar a ficha corrida da pessoa na delegacia, infelizmente. Ou ficar sozinha. Não, e é isso, né? É um equilíbrio. Primeiro tem um desequilíbrio, né? Tá esse desequilíbrio de que contradiz, rejeitou, né? Não quis mais, existe X motivo, sabe? Brigou, discutiu, a gente faz isso, acontece isso. Mas eu perder a minha consciência e agredir a pessoa, né? Não é o equivalente, mas a gente tem história de porque cortou errado minha franja, eu corto, eu esfaqueio o Eu vi cabeleireiro, isso aí porque me hoje, deu café quente, eu nossa, vou esfaquear. Então, não e há aí agora motivo. acontece essa questão dessa violência contra a mulher, ela é pior. Sim, Ela não concorda, ou ela me rejeitou, ela não quer mais ficar comigo, sabe? Que até pequenez. mesmo porque a proporção da força é maior, né? Lógico, lógico. Não tem Que como. pequenez é desse homem, que homem a gente está construindo, que homem a gente está sendo, que ele não aguenta essa contradição. É dolorido ser rejeitado? É. Não é legal a pessoa falar na sua cara, não gosto mais de você? Não é. Sofre, vai, morde o travesseiro, faz Muay Thai, mas não queira eliminar. Depois o cara é tão covarde que não aguenta nem a consequência, ele elimina aquela lá, a pequena sua vida, a nossa vida é maior, a pequena sua vida e se mata depois, sabe? Qualquer outra coisa assim. Então, é uma discussão Eu muito vi uma forte. vez um documentário, acho que ela já era bisavó. Ela disse ela falou bem assim: nós mulheres nascemos tendo que aprender a nos defender, enquanto o homem aprende a nos agredir. É, exatamente. Exatamente.
Exatamente. Porque tem essas agressões físicas e tem aquelas outras agressões que é não te Sim. considerar, achar que você é bobinha. A gente tem um acidente de carro, eu bato no seu carro e falo, ó, minha senhora, você não entendeu, é você que tá errada, sabe? Ou sempre achar que a mulher, sabe, é isso, ó, mulher no Ó, volante, aquela perigoso. frase típica, tinha que ser mulher, né? Tinha que ser mulher, porque não vai É, pilotar um fogão. Então, tem outras agressões que a gente precisa aprender a lidar, aprender a superar, né? E sair dessa pequenez. Sair dessa pequenez. É isso que a gente precisa ensinar, não para as gerações futuras, mas para as gerações futuras e para as gerações presentes, e talvez até para as gerações passadas. Saiam dessa pequenez. Aguente a contradição. Aguente que ninguém, que você não é dona e dono da verdade. Só não, aguente. não, ninguém Aguente de isso, ninguém. né? Nós Aguente temos isso. livres, nós somos Mente livres. isso. E tem, entender, não é mitigar, entender que assim, é dolorido, mas morda a fronha. Tome banho frio, façam outras coisas, mas não agrida. Não se agrida também e não agrida ninguém. Querida, continuando, e muito legal essas conversas, e aí continuando essas suas escritas, e ela foi para onde? Aí você está agora organizando. Qual que é esse seu tom de organização? É, Que você olha para essa organização? Como você escolhe ou chama as pessoas? primeiro, tipo, tem, claro, tem todo o apoio da editora, né? Porque não dá para fazer tudo sozinha. Então, o legal é isso, ter aquela parceria, né? Ao mesmo tempo que eu crio o projeto, passo para a editora olha, vê espaço na agenda para encaixar o projeto, né? A gente planeja em que mês que vai ser e tudo. Aí a editora faz o edital. Primeiro ela faz a capa, mostra para mim, depois parte para o edital, né? Muitas das minhas antologias, a editora me deu liberdade, ela perguntava, tens alguma imagem? Aí eu apresentava aquela imagem que eu fiz, né? Que eu faço artes digitais. Então, aí assim surgia todo o processo. Depois a gente abria o grupo e conforme era divulgado o link, as pessoas iam entrando, assim, tudo. E, e quando eu via que estava demorando demais, eu entrava no PV das pessoas, jogava aquele meu charme, sabe? Aquele jeito de conversação. Bora conversar. É um tema super legal, eu tenho certeza que você vai gostar, vai abrir muito espaço para você, sabe? Tem que participar de antologias. Lógico. Ah, mas eu não sei escrever tal tema. Eu te ajudo. Eu coloquei, por incrível que pareça, eu coloquei gente que nunca escreveu, que não era um escritor, e passaram a ser escritores, E isso é principalmente gratificante demais. mulheres. Quando eu organizei o Africanidade Feminina, eu tive a ideia de reunir só mulheres pretas, só mulheres pretas. Tive essa ideia. Mas fiz uma lista, convidei, mas aí depois teve umas que deram para trás. Aí eu tive que, meu Deus, eu tive que refazer aquela lista, convocar. Não é fácil lidar com o público, sabe? Não é fácil lidar com o coletivo, sabe? Ah, mas aí depois fluiu bem. Foi difícil, mas fluiu bem depois. E, Super legal. Clarice, refletindo sobre isso, é interessante. Por quê? Tá, é difícil lidar com o coletivo tem um escritor, mas é a nossa saída. As nossas salvações como povo negro foi os quilombos, né? Não, Sim, não foi as fugas individuais. Sim, mas os sim, quilombos foram algumas coisas interessantes. Uma das nossas saídas e onde se formou todo esse público foi os clubes sociais, os coletivos, né? sim. A gente perceber Mas aí esse depois, coletivo. com o tempo, a gente aprende, sabe? Sim, A aprende gente que. aprende a lidar com cada pessoa. É uma Né? experiência, assim. De início foi difícil, mas depois se torna uma Sim. experiência, né? Porque sempre E, tem, né? Em qualquer coletivo tem aquele que é chatinho, né? nossa, com certeza, aquele que você Aquele quer que, esganar. aquele, aquele que quer tudo fácil de uma beijada que não lê edital, que faz a mesma, Exatamente.
faz aquelas perguntas que a resposta está ali no edital, sabe? Então, Temos, tem temos. o leigo digital, aquele que não sabe nada, e tu tem que explicar como é que tu manda um e-mail, como é que isso, como é que aquilo. Mas isso aí também é normal, né? Porque Não, é do ninguém nosso nasce sabendo, né? aprendizado. Eu conheço muitos escritores, senhores e senhoras. Então, é legal, é como eu, de repente, estar conversando com meu pai, entendeu? Pô, o cara está escrevendo ali e nunca teve a oportunidade de publicar nada, sabe? Aí é legal dar uma, né? Um cara de 70 e Não, poucos anos, dá aquela chance para ele. Tu aprende com aquela pessoa, com né? certeza. E a gente perceber que a velocidade do coletivo é a velocidade do mais lento. Não é a nossa. É a velocidade do mais lento. Que é Sim, sim, a velocidade do coletivo é sim. a velocidade do mais lento. Adoraria, eu sou o primeiro que põe, tá lá, Às mas vezes tem aquela coisa irritante assim, mas daí a gente tem que respirar fundo, tentar. com Aí a gente, certeza, com certeza. E claro que saber se que for ninguém aquela empenha coisa, como a gente, não, e cada não. um empenha de forma diferente, entender essa questão do coletivo e aí fazer ou não. Querida, em prol disso, eu vou pedir a nossa primeira licença, né, para essa nossa conversa, né, para esse momento nosso griot, né, pedir essa licença e assim falar para todos e todos que estão assistindo, estão ouvindo, assinem o canal, deixem seus comentários, façam suas sugestões. E nesse momento griot que a gente está falando, uma pessoa que também eu falei no princípio é Hélio dos Santos. Ele nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, na década de 40, 45, né? E ele veio ao mundo nesse momento. Sua formação acadêmica inicial foi Faculdade de Ciências Econômicas em Belo Horizonte. Dali veio para São Paulo, começou a trabalhar com essa questão de administração, mas principalmente o ativismo do Hélio ganhou corpo na década de 60, período que ele começava a organizar, né, principalmente o movimento negro estava se organizando. Ele foi protagonista da fundação do Conselho da Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, foi o seu primeiro presidente, né, um órgão importante que passou vários outros negros e negras e a sua atuação foi para o federal na década de 60, estava no federal, na década de 80, desculpa, estava lá no federal em Brasília articulando a pauta raciais, né? E ele é um intelectual, autor de várias obras fundamentais, A Busca de um Caminho para o Brasil, né? Brasil Caminhou-se e várias situações. Atualmente ele está em Salvador e continua a lecionar, né, e orientar novas gerações em programa de graduação e pós-graduação, além né, ser conselheiro do Fundo Baobá. Hélio dos Santos é o nosso griot desse momento. Legal? É aquilo, deixe seus comentários. E é isso, Clarice. Continuando essa sua trajetória de feitura. E a obra individual da Clarice, como que tá? A obra individual eu escrevo muito, né? Então, já viu, né? Tem várias coisas para ser publicada. Até desde o meu tempo de menina, que agora que eu estou começando a mexer. Tem um romance que agora que eu estou começando a mexer. Tem um romance antigo também que precisa de tempo de pesquisa. Eu não sei como eu vou terminar, que é Quebrando Todas as Correntes, que fala sobre o início, sobre como era a África lá no começo. O personagem ele é príncipe, só que abandona o trono, que é o pai, que é rei, queria que ele casasse com uma da nobreza, né? E ele conheceu uma menina que o pai não é da nobreza, era uma plebeia. E ele abdica de tudo isso e foge com ela e vem para e na fuga é capturado. Os dois são capturados e viram
e são escravizados. E durante o trajeto ao mar, no navio negreiro, ela decide se matar. Ela não estava aguentando isso porque ela foi abusada dentro do navio, em frente dele. Ela se joga no mar e ele também vai junto com ela. É, só que ele tipo, ele meio que sobrevive, ela não sobrevive. Só que a alma dela se transporta em outro, a alma dela volta para um outro corpo, uma outra negra, que não era hora dela ter morrido. É uma história bem ancestral, assim, depois vai Não, e transportar para a para lá de realidade. necessária, para lá de necessária, Clarice, porque essa questão de romance escrito por negras e negras, a gente precisa de muito mais. Tem Aí poucas eu quero. negras, e porque é trabalhoso, né? Não é uma escrita fácil, Não, não é só você querer. não, Por favor, não. eu tenho essa noção. Tem você, nós pessoas temos várias funções. A Já me mulher disseram que tem ela muito mais. Já Então, me escrever disseram um que ela romance deveria não é terminar mais fácil. alegre. Já me disseram que ela deveria terminar mais alegre. Não triste, porque a gente já viveu muita tristeza. Mas só que a história dela tem um lado espiritual. Ela dizem que o espírito dela foi parar na Lua. Aí ela é o espírito da Lua, sabe? Que quem olha Uhum, para a Lua vê a figura de uma mulher. uhum. É Muitas crianças interessante veem. isso, essa exigência de algumas histórias nossas seja mais alegre. Pô, né? A lenda da mandioca, ela é o cara se arrastando e vira mandioca, sabe? O que é isso? Mas Né? só que Vamos tem fazer um uma história da certo, mandioca mais alegre? O que é só que isso, tem né? um certo ensinamento. Quando ela tá entrando no corpo de uma outra mulher, entendeu? Tem um senhor que quer, porque quer, ficar com ela. E ela não cede. E ela, no tronco, apanha até o fim da sua vida, entendeu? Porque ela disse que ela estava lutando para libertar os escravos. Ela tinha conseguido libertar vários. Só que no tronco ela vai até o fim e fazendo a sua reza, as suas cantorias, porque ela era benzendeira também. E por ser benzendeira, muitos tinham ela. E as curas aconteciam, muitos tinham ela como bruxa. Por isso surgiu esse boato que quando ela morreu, assim, ela foi para a lua, né, o espírito dela foi para a lua, porque muitas crianças, ao olharem para a lua, viam uma mulher na lua e acreditavam que seria ela. Legal, Aí, querida, por legal. aí, por aí vai. Aí ela vai fazendo várias viagens, até os dois se Muito. reencontrarem de novo e ficarem juntos, porque é para os dois ficarem juntos. Escreve logo, né, querida? Por favor, né? Vamos lá. Deixa só eu ter o computador de volta e Ah, me então vamos pôr, lá, vamos imaginar algum espaço para a gente poder criar essas oportunidades porque para se no fazer. celular, Não, era só tô no celular. Parei por causa de. não, vamos trabalhar por isso. Conta comigo, é uma conversa para a gente fazer pós-programa disso tudo, com certeza. Querida, E fora aí. Ah, vou pedir outra licença para ok. você, né? Eu interrompi, você ia falar alguma coisa? Me perdoe. Não, só ia falar de mais livros, sei lá, são tantos livros, né? Ah, então na volta você fala, porque a gente aí já começa a falar agora desse momento, esse momento nosso que a gente chama da estante preta, que a gente vai falar de livro, então eu vou começar com os meus, depois a gente continua com os seus livros. Legal? E aí, esse primeiro livro que destacar é A Última Revolta Malê, é uma história em quadrinhos com o autor Anderson Son, né? E as ilustrações do Daniel Cardi, né? Esse HQ mistura elementos históricos, né? Olha, bem interessante. Da revolta de 1935 com uma narrativa investigativa contemporânea, focada na figura do Pacífico Lucan, que é um dos, ou é o
organizador dessa revolta de 35. A trama acompanha estudantes da Universidade Federal da Bahia em um mistério envolvendo o crânio do Pacífico, né, em Salvador. Muito interessante, vale a pena ver. A Última Revolta Malê, de Anderson Son, ilustração Daniel Cesarte, Malê Editora. Esse outro livro é bem interessante, Poesia Agora, do autor Edmilson de Almeida Pereira, pela Mas Edições. E o Edmilson, desde 1987, ele publicou os principais livros pela Masa. E essa obra, né, desse autor, nascido Juiz de Fora, abrange poesia, literatura infantil, infanto-juvenil, prosa, estudo de literatura. E nessa edição, Poesia Agora, ele reúne 28 livros, né, do Edmilson, publicado entre 1985 a 2017, enriquecida por estudos importantes. Poesia e Agora, que lança livros esgotados, é extremamente importante. Poesia Agora, o autor Edmilson de Almeida Pereira, Masa Edições. E por fim dessa minha fieira é Memórias do Meu Quilombo, da autora Dona Rosinha, da Palas Editora. Ele é um livro de memória, regado a afetos, saudades e cicatrizes. Tem 16 capítulos, onde a autora, a narradora, nos conta, sem pressa, sua trajetória de vida, a orfandade, a miséria, todas essas questões ou questões que ela tem ali, né? E como diz Conceição Evaristo, ler o meu quilombo é como conversar com um sorriso nos olhos ou no rosto, desculpe, e lágrimas em certos momentos, com o mais velho, que tem muito respeito, né? Vale muito a pena. E Dona Rosinha, né, nasceu no quilombo do Morro de Santo Antônio, em Tapira. Estudou até a oitava série. É um livro muito importante. Memórias do Meu Quilombo. Autora Dona Rosinha, Palas Editora. É aquilo, assine o canal. E agora vamos aí com a Clarice falando de seus livros, Clarice, por favor. Como eu estava falando, né, são vários que eu escrevi, fora os que eu publiquei, né? O primeiro que eu publiquei foi o Hipergrafia, né? Junto com o Samuel da Costa. Aí, logo em seguida, o meu autoral, que eu consegui através de um concurso literário, foram 3 anos de pesquisa, né? Falando sobre as mulheres negras. Aí, esse eu sou obrigada a mostrar porque todo mundo, anos depois, no início, não tive apoio. Eu pensei que ia ter interesse das mulheres pretas em adquirir, teve interesse de mulheres brancas. Aí depois, anos depois, não sei o que aconteceu, as pessoas começaram a ter interesse e eu não tinha o livro em mãos. E eu dei um jeito da antiga editora me dar pelo menos uns 20. Ela vai imprimir uns 20 para mim e agora eu tenho livro para vender. Edição limitada. Então, essa aqui, ó, o Nagô das Negras, né, que fala sobre a mulher negra no período escravocrata e o pós-escravidão, né? Aí eu falo sobre Jacinta Caba, Mariana Crioula e tantas outras mulheres aí. Depois eu falo das mulheres atuais, nos dias atuais, como também falo de mim mesma, né? Nós, mulheres negras, não somos aquela princesinha toda delicada, com aquele vestido volumoso que a sociedade criou para si como mulher perfeita. Nem pretendemos ser. A nossa mente é evoluída o bastante para se acreditar no mundo de faz de conta e ser a princesinha à espera de seu príncipe encantado. Porque esse mundo não existe para nós. A gente sabe disso. Depois dele, uma longa espera, veio esse aqui, que é o meu, que foi lançado em 2024, Poesia Viva e Frangalhos, pela editora Contos Livres. Ó, tá baratinho, na venda lá no site.
É um livro de poesia super bacana, que eu adoro bastante, né? Então, é um livro super bacana, inclusive a arte da capa foi eu que fiz, tá? E tá no forno, né, para chegar na minha casa lá pro dia 12 por aí, Versos da Preta. Ó, esse eu tenho orgulho porque é no momento do meu amadurecimento da escrita e no momento que eu consigo falar de mim no final do livro. Uma autobiografia tem lá no final do livro, eu falo sobre a minha história de vida. Principalmente eu faço aquele contraponto entre mim e a Rapunzel, porque a Rapunzel, ela tem aqueles cabelos, se tu for analisar, fica lá que nem igual uma tola esperando o homem salvar ela, sendo que ela tem aquele cabelo básico, que ela poderia amarrar em qualquer lugar, descer aquela torre e ela mesma se salvar. Nós, mulheres negras, não temos ninguém para salvar a gente, nós mesmos que temos que nos salvar. Então, tipo, eu não sou a princesinha que tem aquele cabelo todo escorrido, lindo, esperando o príncipe encantado. Eu sou uma mulher cacheada, que muitas vezes é questionada, que é dita que não é negra, que não é preta. Eu falo que eu sou preta e as pessoas não respeitam a minha posição, dizem, não, você é branca. Dizem, não, eu sou preta. Não, você é branca. Dizem, eu sou preta. E a pessoa, tá bom, tu és preta. E não admito. Eu acho que tem que. Não é, é A brabeira gente, isso. Essas pessoas que andam com medidor assim de colorete, assim, tá. não, eu acho que tem que respeitar, tem que ser respeitado o modo como a pessoa é, ela se vê. Se ela se vê preta, ela é preta e ponto final. Tem que respeitar a posição dela. Se ela se vê parda, tudo bem, beleza. Respeitar a posição dela. Se ela se vê como mulher, respeitar a posição dela. Ponto final. Eu acho que está faltando maturidade, compreensão, discernimento e consciência do ser humano. Né? Porque não é nem só como ela se vê, como ela se constrói. Sim, Porque né, ser mulher é uma construção, ser uma mulher preta é outra construção, ser uma mulher parda é outra construção, é uma construção, é como ela se constrói. É ter esse sim. respeito. E aí, principalmente vocês aí de Santa Catarina, tem prefeito querendo fazer. Não, ele não é, é mulher, não é Ai, mulher. Ela não é preta, não é preta. Então tem não, 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 não. Não é umas nem o faltas prefeito, o que fazer, né? Tem é o alguns governador. buracos na rua que precisa ser Não é tapado nem mais o do que isso. prefeito, é o governador querendo acabar com a cota. Isso e aquilo. Fora isso, O fora essa questão bolsonarismo é que. grande aqui, então, Não. E é, então a não, gente tem que aturar é certas uma, coisas que não cabe mais nos dias de hoje, sabe? é uma É igual burrice atroz. É uma sim, é burrice igual uma atroz. vez que eu tive, sei lá, não é que eu tive que engolir, mas eu respondi à altura. A pessoa disse assim para mim: "Você tem um cabelo ruinzinho, mas até que é bonitinha." Aí eu falei: "Quê? Cabelo ruim?" E a pessoa estava afim de mim, querendo ficar comigo. Cabelo ruim? Não existe cabelo ruim. Existe cabelo, talvez não cuidado, mas cabelo ruim não existe. Eu amo meu cabelo crespo. Ah, mas esse cabelo não é bom. Da minha prima tem um cabelo liso. Aí eu peguei e falei para ele. Aí é muito fácil, né? Vou lá no salão de beleza, faço uma escova permanente no meu cabelo fica liso. A não ser que ela tenha nascido com um cabelo assim. Mas não cabe questionar, né? Tipo, colocar a beleza da pessoa
sobre o cabelo, sobre a cor da pele, e o caráter, e a personalidade. E a construção. É, E a construção. É brabeira. Você tem, a gente tem que engolir essa questão dos cabelos ruins ou não, né? Eu já tenho uma pergunta. Cabelo ruim é seu liso que fica duro, cai. O meu não. O meu eu coloco de pé, ele obedece, ele fica atrás, ele faz, eu faço o dread, ele fica lindo, eu faço encacheado, ele fica encacheado, né? não, não, Ele é. Esse não, nós cabelo podemos é fazer o que bem entender no nosso cabelo. exatamente. Bem entender, Aquele nossa. cabelo É, liso que é aquele cabelo liso que é ruim. É só liso, tem que cortar Chanel, tá lá e tem, né? Não tem isso. nossa, dá para enrolar, dá para fazer trança, dá para fazer Tudo black, dá para fazer coque, dá para, nossa, quase na mesma noite. Quase na mesma noite. Então, prestar atenção. Querida, estamos ainda indo para os nossos momentos finais. Você vai continuar falando só dos seus livros, mas fazer aquela sugestão que eu sempre faço, sugestão para assistir no canal, relembrando que a gente ofereceu essa conversa ótima com a Clarice para o Adriano Carvalho e o André Pinheiros. E aí relembrar uma outra conversa muito boa, muito produtiva, tão interessante quanto essa, com a Margarete dos Anjos Santos. Foi muito interessante, tá aí, né? Tá nos comentários, né? Tudo, vão lá, assistam outra vez, comentem essas histórias. É sempre bom, sempre necessário a gente estar junto, assim. Legal? E é isso, Clarice. Eu agradeço a gentileza, a sua paciência, né? Aviso a todos, né? A gente está vendo aqui nesse momento, mas isso foi gravado à tarde. A Clarice se dispôs a gravar, fez essa gentileza de multiplicar seus conhecimentos com a gente, né? Sua simpatia, seus olhares, né? Para isso foi muito legal. Eu agradeço muito, Clarice, muito bacana. E antes, quero que você faça uma declamação de algum texto seu, por favor. então vamos com o primeiro, que eu pisei em Itajaí, peguei 2 horas de ônibus sozinha com meu andador e fui, guerreira, o Festival Seis Continentes. Bora lá! Minha raça tem a cor da dor, a minha pele tu repele porque não é tua cor, sou negra, isso te gera repulsa, não importa, continuo na luta. A minha raça tem a cor da dor, a minha pele tu repele porque não é tua cor, sou negro, isso te gera repulsa, não importa, continuo na luta. Guerreira sempre! Oba! Legal. Querida, muito obrigado. Agradeço imensamente sua gentileza. Eu que Lembrando, agradeço. Até a próxima. vidas negras importam. Os dados da Procure Clarice, aí, como Clarice da encontrar Costa com no ela, Instagram, tá? já está nos comentários na caminhada Já. dela. Por favor, Editora vão Contos Livre atrás, também vão no buscar esses livros. Instagram. Com certeza. Clarice, muito obrigado. Agradeço imensamente, Obrigada. querida. Até a Até. próxima. Até. Tchau. Tchau.